Olá, somos a Casa de Oração e Estudos, o Rei das Matas, trazendo mais um pouco de conhecimento que tanto nos auxilia no nosso processo evolutivo. Meus irmãos, vamos dar aí continuidade ao nosso estudo de mediunidade. Esse vídeo depois vai para o nosso grupo do WhatsApp que estuda mediunidade, tá? E lá nós vamos conversar um pouco mais sobre isso, né, sobre essa capacidade mediúnica que é a mediunidade de cura. Mediunidade e cura, o título do vídeo de hoje. Vamos lá. Então, aí desse livro aqui, olha, O Transe Mediúnico, tá? De Carlos Abacelli e Odilon Fernandes, tá? Capítulo 35, são comentários acerca do livro dos médiuns, tá? Questão 176.8. Podemos obter curas só pela prece? Sim, às vezes, Deus o permite, mas talvez que o bem do doente seja o de sofrer ainda. E então vocês pensam que a prece não foi ouvida. Capítulo 14, Os médiuns. Exercer a faculdade mediúnica de cura equivale a exercer a capacidade de amar. Nenhum médium cura apenas pelo seu poder magnético, acrescido pela ação dos espíritos. Médiuns e espíritos só conseguem curar aqueles cujo processo kármico se haja extinguido ou que se vejam alvo de prerrogativas que nos escapam à análise imediata. Então, somente quando é permitido, tá? Quando tem que passar e nós não temos como evitar. Nenhuma faculdade mediúnica, a fim de produzir os frutos esperados, depende menos do médium e mais do que por ele é assistido, quanto à cura. O médium de cura é instrumento por excelência da vontade divina. A própria medicina não cura aleatoriamente. Os médicos não curam pelo que sabem e nem os medicamentos pelo que podem, né? Somente com permissão divina. A faculdade mediúnica de cura, pela simples imposição das mãos, é, antes de tudo, uma prece evocativa. É uma prece de amor, né? Que se pronuncia, que se sente, que se emite vibrações energéticas condizentes, né? Com o que vai ser ali realizado. Jamais é o médium que cura, nem o espírito que intervém por seu intermédio. Somando esforços, eles não passam de agentes dos desígnios superiores de Deus Nosso Pai Maior, dos sagrados orixás. Todo trabalho de cura, né, seja na casa espírita, no terreiro de Umbanda, no barracão de Candomblé, né, necessita de que se recorra a outros expedientes que não sejam basicamente o da prece fervorosa e da imposição das mãos, né? Então, assim, essa é uma diferença, né, que tem aí da Umbanda. Olha, vou até repetir para que vocês possam entender. Não há, pois, a tarefa mediúnica de cura. Necessidade de que se recorra a outros expedientes que não sejam basicamente os da prece fervorosa e da imposição das mãos. Essa é a diferenciação entre o Espiritismo e a Umbanda. O Espiritismo é uma religião muito mentalista. Já a Umbanda é uma religião elemental. Nós mexemos com muitos elementos da natureza. Estão todos aí, né, ao nosso redor. Deus nos dá todas essas ferramentas e nós, umbandistas, trabalhamos com todas elas. O banho de erva, a defumação, né, aliado ao passe, o chás que o preto velho ou o caboclo passa, as oferendas que transmitem energias. Essas oferendas não são para os espíritos, e sim para que os espíritos utilizem aquela energia a seu favor. É manipulação energética, tá? Nem mesmo a título de impressionar
de impressionar, há necessidade imperiosa de aparatos que sugestionem ou predisponham este ou aquele a receber o que merece ou que lhe está sendo dispensado por acréscimo do alto. Outra diferença de pensar do Espiritismo para a Umbanda. Então, analisemos da seguinte forma. O Espiritismo, que é uma religião mentalista, né, trabalha muito com a energia mental, ele vai trabalhar até um certo ponto, né? Tem um campo de vibração ali, de atuação da doutrina espírita. Nós, os umbandistas, já passamos para um outro campo de atuação, né? Então, cada um no seu campo de atuação, né? Para quê? Para que isso facilite o auxílio a todos os nossos irmãos encarnados. Por isso, o Espiritismo não consegue falar profundamente da Umbanda, né? Porque ele vai até o campo de atuação da religião, da doutrina espírita. Os umbandistas da nossa doutrina umbandista. Então, que a gente aprenda a entender esses diferenciais. Não é que o Espiritismo, né? Aqui não está escrito o preconceito em si. Aqui fala dentro da área de atuação da doutrina espírita. Nós que somos umbandistas já vivenciamos e vimos muitos acontecimentos dentro de terreiros de Umbanda. Então, nós sabemos que antes de tudo, né? A Umbanda, essa religião elemental, e nós somos matéria ainda, então nós trabalhamos esse campo de atuação da matéria, né? Aonde está aí a natureza que tocamos, né? O ar que respiramos. Então, a fumaça do incenso do defumador ou do turíbulo, ela auxilia, né, a retirar larvas e vibriões espirituais. E não agimos, né, ali nesse campo somente com a prece, como é de cunho pessoal da doutrina espírita. Nenhuma das duas religiões estão erradas, as duas estão certas, cada um no seu campo de atuação. Aprendamos a entender que tudo tem um porquê. Deixemos de ser preconceituosos. Umbandista, não condene o espiritismo. Espírita, não condene a Umbanda. São campos de trabalhos totalmente diferentes, né? E nós aqui na Casa de Oração Estudos do Rei das Matas, né, que agregamos essas duas religiões e ainda a católica junto, né, e ainda um pouquinho, né, de algumas práticas orientais de uso com pedras, nós aqui na Casa de Oração Estudos do Rei das Matas estamos na nossa vertente que respeita todas as religiões. Eu admiro, eu amo demais os hinos evangélicos, né? Hinos gospels, né? Por quê? Porque falam no profundo da alma. Assim como os pontos umbandistas também falam no profundo da alma, né? Os cantos, né, da doutrina espírita também falam no profundo da alma. Que a gente aprenda a entender Deus dentro das religiões, tá, gente? Sempre respeitando. Vamos voltar aqui ao texto. Quando a cura deve ocorrer em benefício de alguém, em toda parte se encontram instrumentos disponíveis para tanto, e não apenas entre aqueles que sejam declaradamente médiuns. Então, é no geral, né? Por isso que a doutrina espírita age nesse campo e a Umbanda em outro campo, e cada uma disseminando a fé, né? As preces de acordo ali, né? A gente vê muito, né, na Umbanda sendo passado nos terreiros de Umbanda para aquele consulente, banhos de ervas, né, defumações, para poder fazer uma oferenda. Então, o próprio consulente vai ter como acessar essas energias da natureza, né? E isso a gente vai passando, né, para as pessoas, ensinando para que possam aí estar trazendo para dentro da casa delas, para o seu interior, né? Toda essa energia benéfica que existe aí na força da natureza, através aí dessas irradiações dos sagrados orixás. Sobre a terra, a dor ainda é indispensável, por regime de contenção espiritual aos espíritos que, caso sempre dispusessem de boa saúde física, se renderiam completamente às mazelas de ordem moral.
Então aqui na Terra ainda existe, né, a necessidade de ter a dor através da doença, né, das enfermidades, porque senão muitos de nós iríamos aí sair fazendo muita coisa errada, sem controle, né? Quantos são aqueles que por conta de terem deficiências, mas mesmo assim fazem coisas atrozes, né? Esquecem que o Deus que habita dentro dele habita dentro do outro irmão também. Então, assim, é um planeta de provas e expiações, né? É o que a gente aprende dentro, né, do Espiritismo, trazendo essa temática, né, para a nossa Umbanda, mas no sentido de agregar, né, agregar conhecimento. Sabemos da força aí dos Sagrados Orixás nos auxiliando, né, conseguindo aí com que cada umbandista trate a natureza com muito amor, com muito carinho. Aqueles que são verdadeiramente umbandista, ele respeita a natureza, né? Porque sem a natureza não existe o culto aos orixás, né? Não existe a nossa Umbanda, tá? Inferimos daí o sucesso relativo da mediunidade de cura, na grande maioria dos casos nos quais é chamada a atuar, né? Precisamos passar por provas, expiações, enfermidades, né? Para que a gente possa estar aí seguindo num caminho melhor. Então, muitos dos que fisicamente se curam não se valem da oportunidade para promover indispensável mudança em sua vida, né? Às vezes se cura e depois continua agindo de forma negativa, né? Imitando os 10 leprosos curados por Jesus comumente, apenas um ou outro reconhece a nova oportunidade que lhe está sendo concedida pela lei, com a finalidade de retificar os próprios passos na senda da palmilha. Por esse motivo, depois de uma trégua, a doença volta a agir sobre aqueles que se supunham definitivamente curados e dispensados de se cuidarem espiritualmente. Então, a pessoa recebeu a cura, seja na casa espírita, no terreiro de Umbanda ou no barracão de Candomblé, recebeu a cura da enfermidade e aí vai e começa a fazer um monte de coisa errada novamente. Não muda, né? Não faz a sua reforma íntima, não procura seguir no caminho melhor do amor, da caridade, um caminho reto. E aí a doença volta novamente, né? Quando então outros interesses entram em jogo, mormente da parte do medianeiro, né, na parte do médium, que desenvolve certa aptidão no campo da cura, a ação do mundo espiritual se compromete e inviabiliza, porque as leis divinas jamais irão referendar a desonestidade e o charlatanismo. E se tal sensitivo, por vezes, logra ser o intermediário da cura para este ou aquele enfermo, não é absolutamente por conta dos méritos que não possui, mas sim pela condescendência dessas mesmas leis para com o necessitado. Então, às vezes a espiritualidade utiliza daquele médium, mesmo ele estando num caminho errado, né? A espiritualidade utiliza aquele médium para curar aquele consulente, porque ele tem, né? Ali é uma ferramenta que vai ser útil para auxiliar outros, né? Mesmo não tendo feito a sua reforma íntima. Mas que a gente fique sempre vigilante, né? Porque vai chegar um momento em que até mesmo o trabalho mediúnico ele começa a ser inviabilizado, ele começa a não ser mais como antes. E aí a gente começa a ver o quanto que o médium vai só de descida, né? Para socorrer a quem realmente precisa, a sabedoria de Deus é capaz de, momentaneamente, transformar as mãos de um delinquente em mãos de um homem virtuoso. Então Deus usa seus filhos para auxiliar os seus filhos, né? Então, às vezes, a mão daquele que tem uma moral que não é ilibada, né? Pode ser aí uma ferramenta para que se auxilie outras pessoas.
Se a gente der um pouquinho de olhada, né, na nossa sociedade, a gente vai ver isso muito acontecendo, né? Porque isso seria diferente com o médium. Mas isso não significa que você, médium, possa continuar seguindo no caminho da porta larga, no caminho do erro. Melhore, se restaure energeticamente, faça a sua transformação, né? Procure fazer sua reforma íntima. Procure seguir por um caminho melhor. Porque aquele da porta larga é muito fácil. Melhor você orar e vigiar todos os dias, né? Analise seus atos, seus pensamentos, suas atitudes, para que você siga num caminho melhor, porque senão vai chegar um momento em que tudo aquilo que te foi dado e você usou o mínimo possível, né? E através desse mínimo a espiritualidade atuou, mas o restante, que era para ser o máximo, você não conseguiu fazer, ou então pelo menos o médio, intermediário aí você não conseguiu fazer, pode ter certeza que você vai ser cobrado. Então, tome cuidado, né? Procure se melhorar. É melhor para você. É melhor para tantos que vão necessitar do seu auxílio futuramente, tá? Portanto, que a faculdade de cura, mais que as outras faculdades de natureza mediúnica, seja exercida pelo seu portador com extrema humildade e absoluto esquecimento de si mesmo, convicto de que todo mundo, dentro da relatividade de sua condição, é passível de ser substituído por outro a qualquer momento. Então, por enquanto, a espiritualidade está com você para auxiliar tantos quanto procuram a casa que você frequenta, e seus guias ali vão atender essas pessoas, vão ajudar essas pessoas. Mas e o momento em que os seus guias se afastarem por ordem, né? Por conta da justiça divina e a lei maior terem ordenado isso. Aí você vai se encontrar uma presa fácil de espíritos sofredores, espíritos infelizes, espíritos que querem vingança. Então pense bem. Se você tem uma mediunidade de cura, ela é muito linda. Trabalhe com orações pelo próximo, pela sua cidade, pela sua família, pelo seu planeta. Haja de acordo, né? Para que você possa auxiliar o máximo de pessoas possíveis. Essa é a missão que você recebeu. E tenha certeza que é dando que se recebe, né? A espiritualidade auxilia muito aquele que doa, que se dedica no trabalho de amor, de caridade aos irmãos do caminho. Então é isso, meus irmãos. Espero que vocês tenham gostado aí dessa mensagem, né? E que vocês tenham entendido a importância da mediunidade de cura, a importância de você, que é um bandista, seguir os seus preceitos para no dia do trabalho você estar capacitado, tá certo? Então é isso, meu saravá fraterno a todos, que Pai Oxóssi nos abençoe e Mãe Ansã nos direcione. Axé.